que é a água preta, que é só o vaso sanitário. Só que a água preta, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior para a gente tratar, pela quantidade de sólidos, né? Matéria orgânica, bactéria, eventual patógenos que a gente solta no xixi, no cocô, né? E quando a gente junta, que é algo que se faz, né? É normal, junta essas duas águas, a gente tem um volume grande e tem que tratar tudo como preta, né? Então, quando a gente consegue separar essa água preta da cinza, a gente facilita o tratamento, a gente reduz custo, reduz espaço de tratamento. Então aqui é num cenário que essas águas já estavam separadas. A água das pias e do tanque ela vai ali para um círculo de plantas que tem ali, que é o do tanque. A das pias sai num cano e desce ali na terra, a da pia é do alojamento. E aí ali a gente também plantou, e do chuveiro. A da torneira da cozinha sai num círculo de bananeiras inhames, que é essa bananeira e esse inhamão grande aqui. A hora que a gente deixa, vocês vão ver, quando ligar a torneira, a água vai diretamente ali. Então por isso que os inhames ali são maiores, a banana ali ela é maior. Essa banana foi plantada recentemente e ela tá quase maior que aquela. Olha aquela banana. Falando nisso, olha aquela banana. Eu tô precisando colher. Tá bem grande, Então, esses alguns já estão sendo tratados. A nossa maior questão hoje era com as águas negras. Agora, uma das coisas deixa eu voltar. Daí o que a gente fez? Já tinha as tubulações separadas. Daí eu achei por onde ela passava, né? A de água preta, que é o tubo grande, e localizei, e dali a gente já planejou, fiz umas contas, pensei um pouco, e a gente escolheu a bacia de evapotranspiração. Por ser um sistema que a gente integra. O que é isso? Vou explicar esse nome cabeludo, né? O que esse sistema faz? Ele junta a fossa séptica, que é o que é a retenção dos sólidos, é o que a gente ouve muito falar, fossa, né? Fossa comum. Só que a séptica. Porque fossa, geralmente você fala fossa, ainda mais em zona rural, é um buraco na terra, pronto, joga o tubular. Isso é uma fossa negra, ou seja, não tem permeabilização. Aquela água infiltra, né, sem tratamento nenhum. Isso é a fossa negra. Mas a cultura popular chama de fossa. Mas a fossa séptica, ela é um tanque vedado, nada infiltra, né? Então esse é o primeiro estágio. Depois depois o sólido ficou, cerca de 60% da matéria orgânica também fica na fossa, a gente sai com uma água um pouco mais limpa, a gente passa num filtro, depois a gente infiltra. Essas são as 3 etapas básicas do tratamento de esgoto doméstico, né? Decantação, filtragem e infiltração, né? A bacia de evapotranspiração junta os 3, né? O que ela faz? A gente vai ter uma câmara de fossa, em volta a gente vai ter os leitos filtrantes e acima a gente tem um jardim plantado que vai fazer a função de filtragem também, não só os leitos filtrantes, as raízes das plantas ajudam a filtrar e a consumir os nutrientes, né? E a gente evapotranspira, né? Ela é calculada para evaporar, ou seja, o solo evapora essa água e as plantas transpiram essa água, por isso evapotranspiração, né? Então, ela é construída de forma que a gente não tem uma saída. Todo o efluente que entra, o esgoto que entra, ele é decantado, digerido pelas bactérias na fossa, filtrado pelos leitos, e conforme a água vai subindo, as plantas vão evaporando e consumindo, né? Por experiência que eu tenho, a gente já trabalha com isso há algum tempo aqui no Brasil. No Brasil, e principalmente nessa nossa região tropical, chove muito. Então, o que acontece? A nossa taxa de entrada de água é muito maior do que só a do esgoto. Então eu tenho que fazer ela mais funda. Como é que é? Explica melhor isso. Claro. Se alguém tiver alguma dúvida, a quantidade de água natural é maior que... Não, o balanço hídrico, ou seja, o que entra de água no sistema, né, considerando a chuva, subtraindo o que evapotranspira, né, nas nossas regiões, ele é
ele é modificado por conta da chuva. Ou seja, se eu tirar o esgoto e só ver o que chove e o que evapora, o balanço dá quase zero, né? Então, ou seja, chove o que evapora. Isso é uma característica nossa, brasileira, né? Tirando um pouco mais o norte e o sul do Brasil, né? Isso é uma característica nossa. Então, por experiência, a gente percebeu que a bacia de evapo, nessas regiões, ou tem que ser mais fundas, porque eu não posso aumentar minha área, né? A gente projeta a bacia conforme a área, mas a gente, por experiência, já viu que eu não posso aumentar a área porque eu vou captar mais chuva. Daí o balanço continua 0 a 0, né? Então eu tenho que ter ela mais funda, mas eu não posso afundar muito a bacia, porque eu começo a mudar um pouco o sistema de tratamento e a característica das bactérias, anaeróbias, aeróbias. Isso a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver construindo. Então o que a gente tem feito é prever uma saída. A gente põe um tubo, uma saída. Só que o que eu vou fazer com aquela saída? Eu vou mandar para um próximo estágio de tratamento, né? Quando a gente faz projeto fora, alguém compra um projeto, alguém pede um projeto nosso, eu já calculo tudo e nessa saída, né, eu já faço um outro filtro e depois infiltro, dependendo dos cálculos da quantidade de entrada, enfim, né? Aqui, como é minha casa, eu vou me dar o prazer, o luxo de testar. Então eu só coloquei o tubo e vou ver o quanto vai sair de água por esse tubo. É minha casa, então eu tenho essa liberdade. Na casa dos outros eu já não faria isso, né? Então eu vou deixar só o tubo e vou analisar. Tá funcionando muito esse ladrão. Vou ter que construir o próximo estágio. Ah, só funciona na época da chuva e naqueles dias que chove muito, né? E com o alojamento todo cheio. Pô, então acho que um círculo de bananeira só já resolve. Mas que de daí eu qualquer já... maneira ali já é um círculo de bananeira. Já, Você só fez que proposital. ele já está direcionado para um cantinho ali Das bananeiras. das bananeiras. E essas bananeiras, quando derem fruta, essa fruta é saudável ou tem contaminação? Bacteriologicamente falando, tem estudos que no fruto a planta não leva patógenos, não leva metal, já tem estudos comprovando que você pode comer esses frutos. Só Mas leva, a só leva. bactéria come. Isso, mas se é porque transforma. o que vai sair no ladrão já passou por algum tratamento. Exatamente, Também. Ele não está no esgoto puro, você não está jogando o esgoto. E até mesmo dentro da bacia de evapo, onde vai estar todo o tratamento aqui, as bananeiras que a gente vai plantar, porque ali é um lugar para plantas úmidas, né? Isso eu não falei. Dentro da bacia também. Dentro da bacia a gente privilegia plantas de folhas largas. Por quê? Folhas largas. Folha larga evapora mais água, consome mais água, né? Uma outra coisa é a gente pegar, o abacateiro, a folha já é mais seca, não é tão fria, é um pouquinho mais quente. Isso é uma coisa muito legal da gente fazer. Pegar outra planta e sentir. Essa é um pouquinho mais fria. As mais frias têm mais água, evaporam mais. As mais largas têm mais água, evaporam mais. Então isso também são as escolhas das plantas. Ricardo, é comer raízes. Se você plantar alguma raiz, se você plantou inhame ali, a folha é larga, como ali, o inhame está dando, a folha é larga, mas não é aconselhável comer esse inhame. Porque o tubérculo está em contato direto. Agora o fruto, já é outra história. A planta não vai mandar para o fruto, porque o fruto é o quê? Tudo que ela tem de melhor. O inhame? É o que garante. Ele, mas não come, né? Não pode comer. Ao contrário a do... sobrevivência da planta. Infelizmente, ao contrário do agrotóxico que a planta leva para o fruto. Isso Quer dizer, não é que a planta leva, ela não quer. Ela não quer, Mas ele ele é que meio vai. enganada, forçada. Ele é que vai. Né? E ele vai pro Daniel, fruto. eu percebi que tem uma linha de raciocínio que quando você separa o cinza do preto, e você realmente facilitar o tratamento. Exatamente. E no caso... E reduzir o volume. Em todos os sentidos nessa lógica, né? E a gente que está tomando banho ou usando a pia, qual é a melhor ação para a gente diminuir o impacto que vai para o cinza, por exemplo? Que tipo de sabonete, que atitude a gente deve tomar, porque aí nós já fazemos a nossa parte, a seleção já ali na pia. O quanto antes, melhor. Reduzir o consumo. Uma das coisas que tem que ser eliminada, uma das Seria coisas uma que maneira de precisa ser ensinar os eliminada hóspedes de qualquer maneira, e a gente tem hábito de usar, é cândida e cloro. Por quê? A cândida e o cloro matam as bactérias.
Aí se você Antibactericida, matar, ele é né? antibactericida. E nosso Se você sistema é jogar vivo. no filtro um antibactericida e matar as bactérias, você matou o tratamento. Então, é um isso filtro é a vivo. primeira coisa que São você elas- tem que eliminar do consumo é cândida. Isso, Né? Sabão de coco. Cloro. Começar Mas a gente a pode preparar a roupa, né? Ô, Marcelo, a gente Ó, pode roupinha conversar preparada. sobre Isso não é na essas cidade. coisinhas Só durante que o trabalho, É. ali. Mas A é, gente Que tem bastante coisa legal, Eu não jogo tem gente que tudo na produz, tem Ah, coisas Qual fáceis de se sabonete é produzir. mais indicado? A gente tem várias A gente ainda receitas. tá aprendendo, aí. estudando, assim, né? De É, coco, granulado. ali, o sabão de coco. Mas Sabão depende de do coco. É de componente glicerina. dele, É. de glicerina. De Você glicerina, tem que olhar, né? porque às vezes você compra um de Mas de coco, glicerina mas você tem vai olhar aquele a lauril, composição, ele não é sulfato de tão lauril. pouco, esse aí. A maioria, Tem isso aí que é o trash. Entendeu? Que é o Mesmo que no faz de coco, às vezes tem. é, Você tem lauril que sempre olhar. sulfato. Lauril, você pode procurar. Isso, Tem alguns que já vem só que o escrito, sabão né, de que é coco não tem ecológico, isso. papapá. Então já é uma coisa... É, e Hoje em existem- dia já tá mais É fácil. A gente simples, tem é várias simples. receitas. Todos os depois eu produtos mando industriais. pra vocês. Eu tenho tomado. Elimina. Eu não tomo, não, porque Faz eu em tenho a casa. pele seca. É a questão Aí do faz o óleo. seu sabonete, mesmo que Cloro você é faça pior. o seu sabonete em Cloro casa, é por pior. exemplo. Ao óleo, Você vai usar óleo. produto ao óleo pra a gente fazer não sabonete usa que é óleo, químico. claro. A gente não usa pode Depende, jogar você na pode- pia. depende, Então, o Enjo não é uma faz. técnica que você não vai... Você vai com Só vapor que existem erva, você vai algumas, com... algumas empresas que já são direto pro especializadas em suco de ecologia. Mas a gente Aí a Sim, IANAB, sei lá E o quando quê. usa, a gente vocês separa fazem? por Já potinho, faz fazem sabão isso, com óleo. já desenvolveram O que vocês fazem o com estudo óleo? disso. Não, Tem o que óleo que botar sobrou. sabão. Sabão. Se Por sobrou favor, óleo- tá gravando, 10 de cada Se vez. sobrou o óleo, Eu a acho, gente Acho manda legal pra fazer, alguém mas- e vai fazer sabão. Aqui em Extrema o meio ambiente recolhe, tem senhoras que recolhem e fazem sabão. Quando a gente usa, é muito raro a gente fazer fritura, mas quando tem fritura, a coisa é maior. Óleo geralmente que a gente usa é um fiozinho na panela que dilui na comida e A nem... gente acaba comendo. E come e não vai pro... Acende fogão a lenha depois. Então a gente tem muito pouco resíduo de óleo. Se a gente não consegue nem, há muito tempo a gente não consegue encher uma garrafa. Então assim, é muito pouco. Agora quando entra na pia, aqui como a pia não vai para o sistema de esgoto, ela vai para um tratamento. Então vai para o círculo de bananeiras ali e pelas importância. plantas trata. Ah, Então esse pouquinho de resíduo de óleo que chega a entrar pelo ralo, ele não está indo para o sistema de esgoto. Porque aqui não é sistema, entendeu? entendi. Agora, Vai para pro sistema de concluir, tratamento. para a gente focar de volta no nosso papo, eu não sei se ficou muito claro, acho que eu vou repetir. Esse sistema bacia de evapotranspiração, esse sistema que eu falei que junta a fossa, junta o filtro anaeróbio e a zona de raízes, né, num só sistema, no mesmo local, ele é utilizado só para água preta. Só vaso sanitário entra ali. Por quê? Porque senão eu precisaria de áreas gigantescas. Teria que ter uma Por conta do piscina. volume de água cinza que a gente produz. O volume de água preta é pouco. Quantas descargas cada um dá por dia? 3? 2? Eu mesmo dou pouca, porque eu faço na árvore. Então é mesmo cocô. Mulher dá um pouco mais de descarga. Ou seja, 6 litros, né? 6 litrinhos. Mais dispendiosa. 6 litros por dia, a minha produção vai, 12, a minha de água preta. Agora a minha de água cinza, um banho rápido já deu 50 litros. Nossa. Banho rápido, o meu, né? Um banho demorado já dá 70, 100, 120 litros, né? Máquina de lavar roupa, né? Então os volumes são muito grandes. Então esse sistema, para ele ter essa capacidade de evapotranspirar essa água, por isso que a gente só manda o do vaso sanitário, né? Agora a água cinza, a gente está tratando numa vala, né? Só que a ideia é aproveitar essa energia nossa e já reformar essa vala e fazer o banana barco, que é uma adaptação do Círculo de Bananeiras, que um grande amigo nosso, o Peter Webb, que desenhou e criou um dia esse banana barcos, que é porque o Círculo de Bananeiras é redondo. Se você tem um lugar inclinado, fica difícil você fazer um círculo de bananeiras, né? Ele não fica muito funcional. Daí ele teve essa sacada, fez uns desenhos e criou banana barcos, ou banana boats, né? Que são o mesmo princípio, só que ele é em forma de banana, assim. E você escava em forma de banana e você encaixa ele na paisagem. Então você segura a água aqui, infiltra e planta essas plantas que gostam de água, bastante água, no lado de baixo do talude, né? Então isso a gente vai fazer também. Então a gente se divide e uns já vão fazendo umas coisas, a gente vai separar
as tarefas e quem sentir que deve fazer. Quem quiser ficar sentado olhando, fica. Quem quiser, tá livre. Fala Assim. das etapas do que vai ser feito. Tá. Então é mais ou menos isso, né? E essas águas estão chegando bem juntas, bem próximas, a água cinza do tubo que passa a água preta. Então a gente vai estar todo mundo trabalhando junto ali, né? O que a gente precisa fazer? Com essas chuvas, a bacia, ela encheu de água e sedimento, né? Normal. Então a gente vai ter que dar uma limpada na bacia por dentro. Então isso aí eu vou precisar de umas 3 pessoas, né? Limpar com baldinho, tirar a terra, dar uma harmonizada dentro e fora. Daí mais umas 2 pessoas para ir dando uma ajeitada por fora dela. Enquanto isso eu já vou preparar o impermeabilizante. Por quê? A gente fez com cimento, massa, areia e terra, né? A bacia. Só que ainda tem poros, ela ainda infiltra um pouquinho de água. Então, eu ainda estou testando alguns impermeabilizantes mais orgânicos. Quer saber qual que é o impermeabilizante? Então, eu vou usar os convencionais, que tem os Aqui sintéticos. em Extrema a gente não achou. E ainda está muito caro, muito difícil acesso. Enfim, eu tô aprendendo. E até mais os orgânicos, tem o componente reagente, o sintético, para fazer a reação, né? Então, enfim, eu vou usar o Vedajá. A gente mostra lá. Que a gente vai pincelar. Então, depois dessa limpeza, a gente vai pincelar e impermeabilizar. Enquanto isso, outro pessoal já pode ir preparando o lado de dentro dela. Só que não dentro, fora. Já trazendo os pneus, que eu vou explicar para quê. As garrafas PETs, né? Aqui, se eu ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Não, mas só explicar que a água negra, esses níveis, que ela entra pelo pneu, porque eu não sei se eles vão ficar até o final. A gente não fica até o final. Tá. Né? Eles não vão. A gente vai registrar, mas a gente vai ter Que a água que... negra entra nos pneus, aí Os vai pneus pra setes, vão servir da fossa séptica. A fossa séptica tem que ser um oco, né? Um buraco vazio para os sólidos Vai virar um charuto, do esgoto assim, de decantar, pneu, onde o ter esgoto espaço negro para as vai entrar. bactérias, né? E em volta a gente vai trabalhar com entulho e garrafa PET, né? Lixada e torcida para virarem colônias de bactérias, porque nessas porosidades as bactérias vão aderir e as colônias vão se formar nesses. Daí e depois, aí tem que ser coisas inertes. Né? Depois a gente lá não pode usar nada orgânico. eu explico um pouco a escolha dos materiais, enfim, a gente pode usar outras coisas, mas eu vou explicar. A gente já fez uma com gelo baiano. Olha, legal. Tem uns furadinho. Ah, eu sei. Aí monta a câmera, aí quando ele já o próprio tijolo ele já é furado. Já é furadinho. Já. E em volta dele pedra. Isso, brita. Brita e caco de telha. Legal. A escolha da PET foi substituir a brita. Né? Porque ficava muito caro. Né? Caro e pensando nesse... A gente não gosta muito de usar PET, plástico assim, né? Na horta, essas coisas, a gente não usa PET. Mas lá, vocês vão entender, ele vai ficar inerte. E a PET, o problema maior dela, que ela solta os contaminantes, e os plásticos em geral, é sol, frio, esquenta, esfria, água, esquenta, esfria, ele vai se liberando. Ela ali vai estar dentro, vai ter um pingo de luz e vai estar submersa na água. Então vai ficar inerte. Durante quanto tempo ela sobrevive, o PET? Milhões de anos. Milhões de anos. Quanto que é? Eu não sei de Milhões. Milhares de anos. A bituca de cigarro é 3.000 anos para dissolver na água. Caraca, a PET é muito mais. Né? Ainda mais nessas condições, que não vai ter luz. Né? E ela ainda vai e ficar água de bactéria, submersa. Né? Então vai ficar inerte. Né? A gente, no caso, não por uma questão mais energética e não fitossanitária, a gente não come os frutos da bacia de evapotranspiração, as folhas, mas por um estudo energético que a agricultura biodinâmica traz, que depois a gente pode conversar mais, né? Mas fitossanitariamente dizendo, os frutos são comestíveis sim, né? Bom, então essa câmara vai ser feita com PETs e entulho, né? A gente usa o entulho no lugar da brita, porque é mais uma questão que a gente fala, pô, brita, legal, é um recurso, né? É da natureza, mas uma montanha. Eu vou pagar pro cara ir lá explodir. Quando não tem saída, vamos lá, a gente paga pro cara explodir, né? Paciência. Mas enquanto a gente tem essa liberdade de escolher,
a gente procura escolher outros materiais. O entulho, por exemplo. Tá jogado fora, É vai pra brita, algum lugar. é brita, é concreto, né? Cimento, é agregado. E é lixo, é problema. O problema virou solução, foi para dentro da bacia. A gente conseguiu trazer um pouco de entulho, não muito, né? Por conta do acesso e tal. Só que PET era um recurso que a gente tem fácil, porque a gente tem um contato com o pessoal do aterro. Né? Só que daí a PET ela é muito lisa. E esse leito filtrante a gente precisa de poros para as bactérias se aderirem e formar o biofilme. Quem já viu uma pedra no mar ou no rio que fica com uma pelinha verde, parece umas alguinhas, aquilo é biofilme, né? É uma colônia de bactérias, diversos tipos de bactérias que se aderem ali e ficam consumindo nutrientes que passam naquela água. Então, E olha que passa, né? e olha que passa. Então imagina isso, várias pedras, uma encostada na outra, tudo cheio de biofilme. Então a água vai passando ali, as bactérias vão, oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo, transformam em outra coisa e mineralizam. Ou seja, está passando uma molécula grande, a bactéria vai lá e quebra. O que acontece? A molécula fica menor, a raiz da planta está ali, opa, isso agora eu gosto. Aquela molécula grande, a raiz da planta tem dificuldade. Então a gente trabalha com esses elementos, né? A bactéria, a raiz, o oxigênio, né? Fica um tempo sem usar a bacia, vai evapotranspirar, vai baixar o nível da água dela, porque a planta vai puxar. Ou seja, a hora que esse nível da água baixa, o que acontece? Entra oxigênio. Daí vem gente, enche. Então é um sistema vivo. Então por isso a importância da gente não usar cândida. Se for usar, dilui 10 vezes menos que fala na embalagem e usa uma vez por mês. Tenta usar menos, né? Porque daí você não vai afetar tanto, porque é um sistema vivo, né? Esse processo de oxigênio não é só do ar, a própria planta faz o processo. Sim. Isso o ar, esse exemplo que eu dei é o nível da água baixa, por força gravitacional puxa o ar da atmosfera para dentro do solo. Mas as plantas fixam oxigênio, entre outros nutrientes, pelas raízes também. Então também tem oxigenação através das plantas. E também se utilizam desse esgoto, dessas bactérias para se nutrir. Então é uma troca. Assim, é uma troca, é. A gente tem assim, comprovações muito legais, assim, né? A gente fez um filtro lá em Bu, na casa de uma família de amigos, e a gente plantou o filtro, então a gente ganhou 2 mudas de banana nanica, da mesma árvore, da mesma toceira. E levou para lá. Uma a gente plantou dentro do filtro, outra a gente plantou aqui fora. Em 3 meses, a que estava dentro do filtro, banana nanica, estava desse tamanho, assim. A nanica não cresce muito, né? Gorda, folha verde, gigante. A de fora estava desse tamanho indo. Estava bem, mas estava indo. Então você vê a diferença da vitalidade e o vigor das plantas, né? Porque aquele ambiente tem muito mais nutrientes, tem muito mais recursos. Na verdade, se É um sistema esterco, assim né? fosse utilizado em vários lugares, a gente teria plantas muito vitalizadas e o esgoto, né, nossos resíduos para alguma coisa serviriam, né? Não para poluir rio. Então nós estamos inteirados, né? E aí o estímulo para vizinhos, né? Eu lembro, em 75 eu estudei na faculdade de agronomia em Jaboticabal e não tinha nada disso na época. E a gente ia com o professor nos sítios dos caipiras ensinar a usar o agrotóxico. Para dar exemplo para o vizinho também vir a comprar. Olha só, era isso aí mesmo. Aí saiu da faculdade. As galinhas brancas a gente usava. Daí parceiro do Rio Bonito me tirou pro mundo. Aqui a fazenda, o objetivo da fazenda é essa reconexão do homem com a natureza e trazer esse olhar para assim, de ensinar com o exemplo. É lógico que é uma troca. Mas o que a gente puder fazer, não é sair falando, né? A gente não sai falando, olha, eu faço bem, eu faço. Não, faça a gente assim, faça assim, é assim que é certo. A gente fala, olha, a gente trabalha assim, tá funcionando, se você quiser visitar. E aí a gente convida as pessoas, faz os trabalhos aqui para que as pessoas possam ver, se reconectar, porque também, que nem a gente produz agricultura biodinâmica, né? Orgânico biodinâmico. Então, às vezes as pessoas falam, mas orgânico é pequeno, orgânico tem bicho. E aí vem aqui, vê um alface desse tamanho e fala, caramba, isso é orgânico? É. Então existem crenças que vão sendo alimentadas, ou até por ensinamentos antigos, que era como a cultura funcionava,
que foram afastando a pessoa da natureza, do cuidado com a terra, do cuidado com a água. E o que a gente quer também fazer aqui é mostrar que com coisas simples a gente pode fazer diferente. Então a gente tem, né, a parede pintada com terra, o telhado feito com garrafa, o boiler ali que a gente fez em mutirão, que também foi de baixo custo. Geralmente um boiler custa 5 mil reais, 4 mil reais, a gente gastou 500. E a gente fez com caixas d'água, em grupo, e tá funcionando super bem. Hoje fez sol, vocês vão poder ver como a água do À noite vocês vão ver. O alojamento ferve, Porque né? Muito quente. A gente ficou aí uma semana nas nuvens, né? Água e sem ver o sol. E hoje tem então sol, ficamos sem água quente. Se não tem sol, a gente não tem água quente. Mas agora com o dia de hoje vai... Então vai ter que pôr vaporizador dentro do quarto. Pra umedecer. E o boiler é onde a placa solar, que aqui a gente tem só placa solar, né? E tem um chuveiro elétrico só para emergências. Né? A placa solar, ela absorve a luz do sol e aí ela aquece a água que está passando por ali. E aí essa água é armazenada num tambor, e que se chama boiler. É uma caixa d'água térmica. Só que geralmente... Para segurar o calor e durar alguns dias. Ela é de cobre, de metal, ela é grande, com isolamentos, tal. Ela é de vidro. E a gente fez de caixa d'água mesmo, aquela plástica, com plástico bolha, serragem. Saco de serragem em volta. E fechou aquele casulo de madeira. Aquele casulo de madeira, pintamos com terra, bambu, fizemos uma casinha para elas. Abafamos e a água tá fervendo. E daí a água fica quente lá dentro e dura. Aí tem o jeito que ela entra e sai, então são 2 caixas. Dias, água quente. Boiler é o instrumento que tem nos apartamentos que substitui os antigos aquecedores a gás, chuveiros a gás. Que é o elétrico. Que era usado essa palavra antigamente, eram esses tambores, ou elétricos ou a gás, que esquentava a água dentro dele mesmo, né? Hoje em dia é usado também para boiler só o armazenamento também de água quente, porque hoje a gente tem o aquecimento feito, como se diz, na passagem, né? Aquecimento elétrico de passagem, que é o chuveiro elétrico, ou a gás de passagem, que é na passagem da água e não no boiler como era antigamente. O solar é de passagem, passa pelas placas e a água quente fica armazenada no boiler, só armazena. Mas voltando à sua pergunta, a nossa ideia aqui é fazer tudo de forma simples, acessível, para que a pessoa possa vir e falar, nossa, então eu posso ter um aquecimento solar, nossa, eu posso ter um tratamento de esgoto, porque não é algo que ela vai dizer, não posso, é caro. Geralmente o pessoal da roça sabe mexer com cimento, nem precisa contratar pedreiro, eles fazem, eles mesmos sabem. Então, se eles têm material, é a PET que eles tá poluindo todo lugar, é o pneu que está jogado ali na esquina, é o entulho da casinha do lado. Então, ele vê que ele tem os materiais ali, ele é a própria mão de obra, então acaba sendo um custo quase zero para ele, só as tubulações, uma coisinha ou outra que ele tem que comprar. Então, a ideia é trazer isso, mas a gente procura sempre fazer pelo exemplo, né? Por isso que a gente quer construir aqui, convida as pessoas, mostra, né? Depois a gente... Um dia vem, vai mostrar como vai ficar o jardim em cima, para a pessoa verificar como pode esse jardim ser um tratamento de esgoto, como pode uma água dali estar limpa. Então, o nosso objetivo é cada dia trazer práticas assim, e a gente chama mutirões justamente para esse conhecimento não ficar parado, porque não adianta um conhecimento ficar parado, aí eu e o Dani vamos construir, então a gente chama um pedreiro, contrata a mão de obra, e constrói e fica só aqui entre nós. Pra quê? Sendo que se a gente chama um mutirão, todo mundo vai aprender a fazer, todo mundo vai passar pra frente, vai levar pra sua cidade, vai multiplicar esse conhecimento. Se não for praticar, tem esse conhecimento e no dia que tiver numa casinha que tem a possibilidade, vai tratar o seu esgoto e começa a consciência a se expandir. Né? Por isso que a gente fala do despertar de uma consciência um pouco mais conectada com a natureza, né? E não só com a natureza, mas com essa natureza, porque sem tudo isso a gente também não vive com saúde, né? E essa troca isso da que saúde... você falou agora é fundamental. Em medicina chinesa a gente pensa muito isso. A gente sempre fala da natureza lá. Natureza. Sem a gente, na biodinâmica, o homem o antropocentrismo parte integral, é muito foda, da né, natureza. gente? Sem o eu, que eles chamam, né? Que eles chamam de eu, não existe o fluxo, porque o eu, ele contém todos os reinos dentro de si, né? Ele na própria biologia mineral, parece que o humano está meio fora, né? Animal, tudo não tá? dentro dele. Então. O humano é uma categoria fora da...
É o que a gente acreditou. Dá uma dissociada, né? Dissocia a gente. Animal, vegetal, mineral e humano. O hominal, né? O reino hominal. E o homem tem todos os reinos dentro dele. À medida que se ele O destrói homem é exatamente mineral, todos, ele destrói que a gente é o mineral Se ele físico. destrói o animal, ele destrói ele. Se ele destrói o vegetal, O reino ele animal destrói ele. etérico. Ele contém todos. Na medicina chinesa diz que o homem, naquela postura que a gente fez da árvore, ele é um mero elemento de ligação das forças telúricas e celestes. Sim. Ele é uma antena de passagem de tudo. Ele deveria ser o ente de equilíbrio de todas as forças da natureza. A biodinâmica fala isso também. E ele acabou sendo exatamente o contrário. Ele não é o ente de equilíbrio, todo o organismo se desequilibra. Tudo em volta dele. Então eles falam que uma propriedade agrícola se chama um organismo agrícola, em que o homem faz essa ponte entre o cósmico e, e a terra. E aí o que ele fala? Que se o homem não está bem, todo esse organismo também adoece. No planeta inteiro, no universo inteiro. No universo inteiro. Uma estrela lá na ponte que pariu está sentindo a minha dor de amor aqui. Mas existe uma questão também de humano, que não é a questão humano como um todo. Porque nessa evolução, né, de humano, de animal, que somos, por um humano evoluído que faz essa conexão, há um processo. Alguns já estão tentando se plugar. Outros ainda estão no reino animal, tanto é que você joga um lobo, uma carne, o mais forte leva. Os seres humanos estão, não todos, é uma parte ainda baixa da energia, está ligada a essa concepção animal, não é de parar, opa, tem uma carne, vamos dividir um pouquinho para cada um. Normalmente os leões não fazem isso, nem os lobos tal. Nós estamos tentando fazer, mas então aí há os humanos, mas tem que enxergar os humanos daquele sentido animal até a evolução que chega a essa conexão. Por enquanto, os que estão na baixa estão vencendo, né? Estão destruindo o planeta. E nós estamos tentando puxar o que o Steiner traz, o Steiner, através da antroposofia e da biodinâmica, ele traz que o homem ele se dissociou da natureza. E aí, a outra coisa que ele fala é que o homem também começou a ter um consumo muito excessivo de carne. O que leva o homem a se tornar um pouco mais animal. Mas o homem é animal. Não, mas mais animal nesse sentido que você falou, de energia, de violência, de catar. É animal, mas não é um felino. Não é esse animal. Mas eu acho, talvez aí, cara... Deixa eu só concluir. O que o Steiner disse, não sou eu. Não, sim. Aí depois... Tá. O que o Steiner diz é que aí, o consumo excessivo de proteína animal torna o homem mais violento. E torna o homem com instintos mais... Yangues, machos. E que ele chama o animal de astral. Depois você vai entender que é uma nomenclatura antroposófica, tá? Cada pessoa tem um estudo que tem uma nomenclatura. Então ele diz que isso acontece. E quando a pessoa está muito conectada comendo carne, né, se ela tem uma alimentação equilibrada, ela consegue também ter o equilíbrio. Por isso muitos yogis deixam de comer carne também. Porque aí ele consegue ser esse canal mais sensível, mais feminino, sensível, mais sutil e trazer uma conexão mais profunda. O Steiner fala, não é proibido comer carne, né? Mas se você puder reduzir o consumo de proteína a um mínimo tanto, você consegue trabalhar mais essa sua reconexão e ter todos os reinos de forma equilibrada dentro de você. Ser o animal, mas também ter o etérico, que é o vegetal, mas também honrar o mineral, né? Tanto que eu estou aí passando essa fase de reconexão com os meus minerais, com o cálcio, e a gente tem muitos minerais que equilibram a nossa vida. Então, é toda essa reconexão do equilíbrio entre todos os reinos que o homem tem dentro de si. É o que ele traz, né? Vocês viram uma divulgação, teve na internet, no Facebook, Ubuntu? Ubuntu? Sim. Isso é uma palavra o antropólogo, africana, então, o antropólogo vai numa comunidade indígena africana e fez lá, não sei o que lá, mas daí, eu acho que é mais ou menos isso, parece que ele fica constrangido de sair sem dar nada. Daí ele vai no supermercado, compra um monte de bala, de não sei o que lá, tipo aquelas coisas que a gente faz na festa junina, põe lá para estourar quem pegar primeiro. E chama as crianças e põe lá. E fala, vamos fazer uma competição. A hora que eu falar já, que vocês saem correndo, quem pegar, pegou. Então ele põe as balas lá. A hora que ele fala já, as crianças se dão as mãos, vão juntas até lá, pegam tudo, dividem entre si
E aí fica assim, que nem você ficou assim. E fala, por que que o mais forte, não sei o que lá, não foi lá? E aí tem uma... Aí eles falam, Ubuntu pra você. Ubuntu pra você. É um grito, assim, dessa solidariedade natural, instintiva, sem pensamento, sem coisa nenhuma. Do ser coletivo. Do ser coletivo. Tem um amigo que viveu entre os índios, que ele conta que quando ele estava numa tribo, viu a criançada, os curumins brincando, ele resolveu ensinar a fazer a pipa, o papagaio, que eles não tinham. Aí foi, eles lá, curioso, e foi, pegou o bambu, fez a pipa. Aí depois ele pôs e empinou. Aí ele empinou, tá, e o indinho que estava mais perto dele, ele pegou e deu para ele. Sabe qual foi a primeira reação do indinho? É levar para o outro experimentar também. Ele não falou assim, não, agora é meu, ninguém, né? A tendência que ele imaginou, falou, ele pegou, agora o coletivo nenhum é muito índio forte, mais vai pegar. Porque ele deu para mim, né? Não, mas se ele não compartilhasse, para ele não tinha, não valia, porque como o outro vai saber que é gostoso se ele não compartilhou? Então ele foi, fez tal, e já correu, dá para o outro. Ao contrário. E assim foi indo. E naquela questão que eu estava refletindo sobre o que você falou, só para pontuar também, para a gente entender o que eu quis dizer, na verdade o homem, ele criou uma sociedade que se a parte da natureza. Mas isso em tese, né? Porque no fundo ele continua sendo animal. Sim. Então ele pode achar, ele pode até achar e criar no máximo do limite o incepto lá em Nova York, no último andar do Empire State Building. ele está no topo da cadeia alimentar. Aí vem o dinossauro e... Meu dinossauro. Não, o King Kong, né? O King Kong chegando lá com a menina nos braços, sem querer, põe o pé lá e mata ele. Né? Ou vem uma bactéria que tá nele. Que é essa? Pum, que é o maior medo. Tá morto. Né? Por isso... É bem isso. Por mais no topo da cadeia... Um terrorista vem, joga bomba e bactéria. Uma bactéria invisível. Pum, mata o cara. Daí todos os cientistas, ninguém descobre do que o cara morreu. Ai, meu Deus. Daí passa um tempo e esqueceu do cara. Já tem outro cara. Ou seja, já tem outra bactéria esperando esse outro cara. A gente se dissociou, mas o quanto que a se fragilizou. Pode fazer o que a gente quiser, a gente continua sendo parte, né? É lógico. Exatamente. E nessa questão que essa violência, que não é uma violência como nós humanos, com a capacidade intelectual que a gente adquiriu com a evolução, é violência pela violência. O leão não é violento porque ele é violento. Quando ele quer ser carinhoso com aqueles que estão em volta, ele é também. Só que no conceito ele tinha que ter aquilo, porque como que ele vai alimentar, né? Vai pegar um touro, falar, oi, bom dia, dá uma deitadinha aí que eu vou, né? Então a nossa violência animal, que eu estava me referindo, que nós ainda estamos presos a ela, é uma violência do sistema. Por exemplo, no capitalismo, quem pode mais, né, joga carne, quem for mais forte leva. O lobo joga no meio de uma matilha faminta um pedaço de carne, quem for mais forte leva. Ninguém vai parar ali. Não vai fazer Ubuntu. Não vai fazer Ubuntu. Mas então, é legal lembrar que muitos animais, eles compartilham a comida e compartilha, e às vezes você vê vídeos assim eu estava estudando isso, a leoa vai e come macaco, e aí ela descobre que, putz, a macaca tinha um filhote. E ao invés de ela comer o filhote, não, começa uma relação ali estranha. Teve o do leopardo, né? Então, com na o filho do verdade, babuíno. não é nem animal isso aí, né? É uma coisa, não sei de onde veio, mas o animal tem essa coisa de compartilhar, Tem um compartilhar de gostos. Por exemplo, se pega um viadinho grande, alguns animais comem mais a cabeça, outro come mais o rabo, outro come mais a perna. Então, mesmo dentro dessa ferocidade, tem um compartilhar pela necessidade. Eu só como o que me apraz. Tanto que a natureza vive em equilíbrio, né? Hoje a gente, só para voltar um pouco, a gente vai ver eu já como tenho vai um amigo ser. que ele come tudo aquilo que ele alcança. Hoje a gente vai. Eu não sei se eu entendi, depois você me explica. Fora das câmeras. Agora a gente, então, fechando. quando a gente voltar, a gente vai trabalhar de uma forma compartilhada, né? Fechando esse assunto. Fazendo essas coisas e também sem sofrimento. Cada um vai no seu limite, né? Cada um vai escolher a atividade. O objetivo é que a gente consiga colocar os pneus, colocar as pets, colocar o entulho até amanhã
e fechar com o... não é plantar sombrite. ainda. Aí a gente vai chamar um outro mutirão depois para fazer a parte se der tempo. Mas vamos, só para Depende ninguém do ficar ritmo. no desespero do sofrimento. É que é um Não, trabalho... pode contar comigo. Então, pronto. Legal. E uma coisa que eu queria falar... Sou que nem Jesus Cristo, vim aqui para sofrer, fazer meu calvário, para me levar no... Uma coisa que eu queria falar pra gente encerrar, qualquer dúvida, tal, vamos trocando, vamos conversando sobre o sistema, tudo, mas a gente tá aqui Trabalhar. trocar, Para trabalhar. trabalhar, mas para trocar. Então assim, a gente não é nenhum expert, Vocês não usam chicote. não usamos chicote, e esse sistema Tem a foi algo que a rebelião gente pensou, que a gente Volta das criou, chibatas aqui. tragam ideias também, pô, mas não podia ser assim, pô, uma vez, então vamos trocar. Aquilo que Esse você falou. momento é pra isso. Aquilo que você falou, aqui sendo na sua casa, você está experimentando. Então Exatamente. pode errar. Posso errar, porque eu tô aqui para refazer e daí o problema Experimentar. é meu, experimentar. E isso é uma coisa que também é uma das nossas missões. É ser um laboratório também. E o Porque- filme não vai para Globo, então... Beleza. Se fosse, eu pegava ele. Acabou de passar na frente da minha filmadora. Aí eu queria conversar com vocês, ver o que vocês, como vocês estão com o tempo, vamos ver o que vão fazer. O que vocês querem filmar, assim, específico, que a gente pode fazer essas partes antes para vocês e depois a gente segue mais. Aí não sei o que vocês estão pensando, você quer falar? A gente quer, na verdade, uma cobertura, então acho assim que vocês podem começar, que a gente vai fazer uma cobertura e a gente precisava que você fizesse alguns comentários, mas a gente pega isso em cima da Entrevista ela. Então assim, fiquem completamente à vontade. Tá, então uma coisa legal de avisar é assim, a gente tem ferramentas na garagem. Aí uma coisa que a gente pede é que ao final do dia a gente faça guarde todas as ferramentas. Sempre prestar tomar atenção se largou alguma onde largou, coisa. porque a ferramenta tem um custo e às vezes a gente, não é por mal, mas esquece. E aí o mato Não acha cresce mais, e né? não acha nunca mais. Então são na ferramentas que a gente preza, outras pessoas vêm também e utilizam, então a gente pede para tomar conta da ferramenta que você está utilizando. Tem algumas luvas que não estão muito boas, porque choveu, ficou molhada, a gente usou na chuva. Mas dá para ajudar, então também cuidar da luva, se possível, hoje talvez não, mas amanhã a gente limpar as ferramentas, cuidar, sempre guardar lá na garagem. Puxando esse gancho, desculpa te interromper, já umas 2, 3 pessoas para ajudar a cá a trazer as ferramentas. Tá, Sim, é legal bem, ver, a porque gente daí eu agora já vou vai indo com o precisar pessoal. buscar pneu, acho que era bom já deixar os materiais, trazer os pneus, trazer as pets. Os pneus Pensei em podem fazer esperar as um pets pouquinho. aqui, que é sombrinha, a gente senta aqui, quem for fazer, do que A Carmen já está aí pronta para isso. A gente fica vendo você, porque ali tá sol. Vai ser E se ficar entre o banheiro seco e o barranco? Não, mas no reto, na sombra. Por quê? Porque o quanto mais Carmen, perto põe de um lá, forro embaixo, porque a senão umidade todas as pets vai ter que carregar tudo entra pra dentro de lá. você, você vai ficar molhada Mas vê se tem sombra, se tiver Na onde grama. sentar por conta da caixa. na Carmen. Tá calor, né? Quando tá. Pra ela descer. E você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar isso, pra gente buscar os materiais todos, ver onde vai trabalhar com cada material, aí divide, todo mundo agora se divide pra buscar os materiais e ferramentas, aí depois divide os grupos, quem vai fazer o quê, e aí já vai cada um pra... Tá. Então bora? Então, bora. Eu vou descendo, turma, vão comigo. 2 pessoas para ajudar a cá a trazer. Ferramenta. Enxadão, enxada, tem uns baldes, pá pra gente limpar. O que sei. E as lixas? Você vai As lixas pegar? estão num saco em cima do fogão. Pega aquele saco. Pega o saco. Todo. Tá. Então é Tem fecha. as conexões, estão no saco. Pode Tá. trazer aquele saco. Aí, Dá um quem grito de puder- guerra, vambora. Quem puder ir com dois. Me ajuda aí, Carmen. Eu fui lá justamente pedir pra fazer alguma coisa. Não começa a reclamar. Você vai descer aqui no pneu? Tá aqui torcendo as garrafas. Agora isso daqui eu não sei pra onde você vai levar. Espera aí, a Carla tá aí.
Vamos lá, vamos trabalhar. Isso mesmo, aquele canto de lá. Aqui. Eu vou aí vai bem suave de cada coisa para eu entender como é. Evitar furar o cimento, né? Aqui agora ainda não tá caindo. Isso é a água que caiu da chuva. É da chuva, é. E aí tava uma piscinona, ó. Olha onde a água tava aqui, ó. Nossa. Eu ontem pus essa mangueira e deixei a noite inteira drenando. Porque a chuva encheu tudo. Então nós vamos limpar ela. Não tem garfo, né? Espera aí, a Carla fala pra você. Balde. Eu vou registrar um pouco do processo também pra gente levar para o nosso ponto de lá e poder disciplinar mais. Claro, fica à vontade. E se qualquer dúvida, se achar coisa importante, quando você quiser falar eu posso falar, fica à vontade. Eu pensei que você fosse entrar aqui e tirar de pau, né, irmão? Eu vou ter que tirar meio tênis e tudo. Lógico. Mas deixa eu filmar você fazendo esse processo aí primeiro. Eu já vou entender que é Aqui? Você conhece o inhame? O inhame não, a taioba? Sim. Você sabe a diferença na folha? Sei. É Esse a inhame orelha... que ele junta... Não, aquela orelha é mais aberta. E come a folha e não come a raiz. Isso. A taioba a gente tem na horta de lá, gente. Mas você veria pro mesmo processo. Sim, as duas podem vir pra cá, o inhame e a taioba. Também, né? E a folha você come. A folha raiz você não come. Exatamente. Então eu acho que o inhame é melhor do que... Quais são as plantas? Porque a raiz não pode comer, certo? Não do inhame já não come. Já não come, entendi. Então era melhor você usar a folha. A taioba porque você tem produção, claro. Quais são as plantas que você vai usar? Banana, taioba, inhame, copo de leite, é legal. Cavalinha, vai bem. Cavalinha, ela é mais paisagística, porque ela não evapotranspira tanto, mas agora muito de água. Lírio do brejo, que dá aquela flor cheirosa e puxa bastante água. Plantas de folha larga, assim, que mais? Tem diversas. Vamos... Então a gente fez lá com super adubo. Bacia de super adubo? Que massa. E por dentro vocês passaram alguma coisa? Colocou aquela... Você vai tirar tudo aqui, inclusive a terra? Inclusive a terra. Colocou uma sílica por dentro. Fez um revestimento de solo cimento. Tá que 10. Aqui em Extrema? Em Joanópolis. Lá no Esmeralda. Que legal, hein? Vai lá uma hora que eu tenho. Vamos. Já me falaram do sítio Esmeralda. Vai lá sim. Tem bastante coisa lá. Que legal. Aos poucos, né? Dá trabalho, né? Mas é isso aí, o negócio é fazendo. A hora que essas coisas básicas estão bem resolvidas, né? daí o trabalho começa a ficar mais... Plantio mesmo, começa a render mais. Se a horta está legal, o alimento está sendo produzido, o esgoto está sendo tratado, tem energia, daí a gente consegue criar coisas, né? Daí quero criar um lago com peixe, quero criar não sei o quê, daí a gente pode... Essa borracha ainda tem função, assim? Não, nenhum. Daniel, o tamanho, você estudou o tamanho aqui? Sim. Para poder ser exatamente assim? Qual a profundidade que tem aqui? Ela varia, tá vendo? O que a gente fez foi encaixar ela na paisagem. Mas a bacia de vapo, ela é geralmente calculada com 2 metros quadrados por pessoa, por usuário. Eu já vou puxar aqui. Então se eu tenho, sei lá, 10 usuários, eu vou ter 20 metros quadrados. Você vai pôr no balde? Não, eu estou puxando de bacia de evapotranspiração. Isso com pelo menos 1,20 m de profundidade. Quer pegar aqui, ó? Eu estou puxando de pouquinho, por isso. Joga aqui. 2 metros quadrados por pessoa, por 1,20 m de profundidade. Mas não pode ser muito quantidade. Só que é aquilo que eu falei, por experiência no Brasil, esse 1,20 m de profundidade tem sido posto pela quantidade de chuva que entra no sistema, né? Então o que a gente faz? Ou aumenta a profundidade, né? Aqui a gente tem mais que 1,20 m. Mais pesado, não pode ser muito. Em alguns pontos a gente tem 1,20 m, em outros um pouco mais. Não dá. Né? Então o que a gente fez? Aumentou a profundidade e o tubo de saída que eu te falei. Que ele já está previsto um pré-tratamento que só vai funcionar em época de muita chuva e com muita gente no alojamento. Entendeu? Então aquele tubinho de saída provavelmente só vai funcionar
quando está chovendo muito e quando tiver muita gente no alojamento, mais de 12 pessoas. Né? E daí ela enche, daí vai transbordar por ali, nunca vai passar daquele nível. Transborda vai estar transbordando limpo já. Limpo, sim. Já. Claro que... Você vai colocar aquelas plantas por cima daquelas raízes. Já viu essa? Tem uma planta que faz isso. Que ela tem uma raiz e ela tem essa capacidade. Eu vi no DVD da TV Cultura. A raiz dela vai fazer essa limpeza dentro do solta. Então, em cima fica cheio de verdinho. Várias dessas plantas que a gente falou têm essa função. É que juntas, cada uma tem uma característica. Então essa diversidade dentro da bacia, do jardim, que é muito importante, né? A diversidade. Se eu plantar só banana, vai funcionar. Mas se eu plantar banana, taioba, inhame, lírio, várias coisas diferentes, o tratamento vai ser muito mais eficiente. Porque eu vou ter diferentes plantas que gostam de diferentes nutrientes em excesso. Uma prefere muito mais o fósforo em tal período, outra prefere mais... Então eu vou ter um tratamento mais eficiente também. Então na bag. Pode trazer. Ó, eu pensei ali, ó. O que você acha ali em cima? Ó, tá vendo? Lá em cima. Pra não ficar longe, ficar trocando, ouvindo. A gente vai catar esse mato e vai jogando aonde? Aqui mesmo. Aqui. Aí no seu lado. Limpa em volta aí, amor. Dá. 2 pessoas, dá. Vai tirar esses 2, 3, vai. 3. Limpa em volta aí, ó. Isso. Se alguém quiser enxada, ó, o que o Dersu tá fazendo é muito importante. O nível externo do solo da bacia tem que estar pelo menos uns 10 centímetros abaixo. Ó. Vai, deixa ele perto, ele vai pra dentro, essas coisas vão pra dentro. Pega, mas não em cima do cano de plástico, você quebra o cano. Isso que o Dersu tá fazendo é uma coisa, nivelar pra baixo o solo. Mais um pouquinho, aí já tá nivelado. Esse tanto que tá aqui, esse morro era legal. Esse tanto, vamos ajeitar. Esse tanto vamos ajeitar, porque isso aí foi terra que saiu. Ó, uma coisa que pode ser feita... Tem mais enxada? Tem, então ali. Enxadão ali, ó. Ajustando esse monte de terra. Cuidado com se jogar coisa no plástico. Não pode jogar terra aqui. Não, você jogou coisa, podia quebrar. Pode jogar terra assim ali no plástico. Pode, terra pode já cobrir. Pode cobrir ali. Só que nivelando... Cuidado, enxadão no plástico. Quer puxar aqui, Daniel, um pouquinho? Com a enxada? Pra cima? Tá. Não, mas não, tem que ser do lado de fora. Os trabalhos aí, por exemplo. Sim. Aqui. Tá. É que é difícil puxar, viu? Nossa, mostrou bastante terra, né? Ó, Cacá, vem cá um pouquinho. Ai, eu adorei fazer isso. Dá. Deixa eu ficar aqui em cima. Ó, Deus. Essa terra é muito fofa. E o próprio lodo que é produzido da nossa matéria orgânica que a gente manda, ele com o tempo ajuda a tapar os poros também do concreto. Cuidado o seu pé e o cano de plástico. Ai, meu Deus. Tá que nem a pé. Cuidado com o facão. Eu amolhando o facão da pia assim, ó. Passando o facão no pescoço da criança. Aquela gaúcha, minha amiga. Cuidado com o facão. Eu falei, que será com o facão, minha filha? Não tá louca. Quero ver. Tô até acontecendo aí. Tem que ter muito... Água. Você vai ficar bravo comigo, Marcelo? Mas tá achando que a gente vai ter que bater uma água nessas paredes onde tem terra, porque senão o Veda já não vai pegar. Bater uma água e dar uma esfregadinha rápida assim. Vamos tirar o grosso, mais Vamos tirar o grosso, porque daí vai entrar mais um pouco de água, mas daí a gente limpa de novo. Senão o Veda já não vai aderir. Aqui você não consegue? Pegando pra cima, não? Você vai soltar mais água aqui dentro? Depois. Mas não agora, daqui a pouco. Ajuda aí, Marcelo. Vamos tirar o grosso. Empurra aí. Empurra ela. Aê. Ah, legal.
Ó. Com água é foda. Olha o grosso aqui, pesou. Aí pra lá. Vai. Tá ligado aqui? Onde é a saída? Ele não tá ligado ainda. Onde é a saída? Ali, aquele tubinho. Ah, lá em cima, embaixo não tem. Não. Como é que nós vamos tirar essa água? No balde. Vai ficar um pouquinho. Podemos finalizar desse jeito, assim. Eu acho que aqui, Daniel, se você entrar aqui dentro, Peraí. e jogando água e eu puxando com o negócio, a gente limpa. Não precisa nem... Vamos tentar. Não, ótimo. Pode pôr flor aqui. Pegar uma vassourinha. Pode, mas depois. Isso que eu tô falando, a terra tá tão linda pra plantar. Aqui, depois a vassoura não vai finalizar. Amor, você faz um favorzinho? Tá cansado? Vou buscar uma vassourinha de pet. Então eu vou jogando água. As luvas estão aqui, a gente tem lixa. Aí o que a gente tem que fazer? Tirar o papel. Joga água E ele já vai... Tirar esse papel, lixar a garrafa e torcer ela. mais aqui, Tá louca pra vir no meu, né? Desde o princípio. Quer vir no meu aqui. Deixa eu dar um aviso lá. Tem que jogar terra seca por cima dessa coisa. Ana, Mas não muito, tem que ser abaixo, Ana. Tem que ser abaixo do amoreto, ó. falar o que você me perguntou. Ali onde o tubo tá com o saco amarelo, não tampa porque é a conexão. Sim. Só que eu só vou fazer essa conexão Depois, quando aqui se estiver pronto. Vai começar a entrar cocô. por isso que eu perguntei se aí já tava. Porque você estaria pisando Ó, naquela coisa. aqui já a altura já tá demais, tem que ser pra fora tem agora. que vir pra cá. Tem que ser pra baixo agora. Quem quer banho de lama? Ah, mas vai fazendo só pelas beiradas. Então, quero ir pra lá, ó. Não, mas vai fazendo pelas beiradas que o de cima é alto. Sim, mas precisa puxar ali. Tô puxando. Até com pena de... Puxando. Eu vou fofando, arrancando. Vai jogando pelas beiradas que depois da chuva também ajuda a descer. A gente precisa de um garrafão Aqui você vai se formar depois de novo. Então, Água de beber. o certo, que é o que a gente vai fazer, é tirar ele, e passar o impermeabilizante. O que nós estamos fazendo aqui, Ana, é aproveitar a própria... Ficar com o músculo mais Não, desenvolvido. mas aproveitar a própria declividade. Para não ter que fazer esforço, senão não somos máquina. A máquina entrava lá e... Só que primeiro tem que tirar o mato aqui de cima mesmo. Então, mas o mato é melhor com enxada do que com enxadão. Quer que eu saia? Ó. Tomando bem. Ó a minhoca! Cuidado que nós estamos cortando minhoca no meio. Nessa a gente já vai tirando esse... Toma cuidado. Quer pôr pra mim igual desse? É isso que você queria fazer? Eu não sei, eu tenho medo de tirar algumas plantas. Tem importância. Tó, isso aqui é melhor. Não, tem que tirar o mato. Esse aqui é melhor para mato. Eu achei esse ótimo. Com a esquerda e com o enxadão. É que eu nunca trabalho com a esquerda, eu tô querendo ativar o lado Experimenta essa esquerdo aqui. do corpo. Experimenta essa. Essa é mais rasteira. O plástico ele é muito liso, né? Essa aqui? Super liso. Tá bom. Tá bom. Vai fundo. Isso aqui é mais largo, ó. Você pega uma área maior e mais rasteira. Mais área superficial.
especial. É minhoca, coitado. Quer ver, ó? Presta só um pouquinho, tira só o seu um Eu não pouquinho. gostei daqui de baixo, Ó, vou fazer aqui. ó, Daniel, ó como vem mais. eu consegui tirar todo o papel, tá difícil. Do lado de fora? É. Não tem problema. Não tem? Não, vai lixando. Se não sair na lixa, tudo bem. Então,